Então nós vamos, irmãos, ler Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem, né? Vamos orar, vamos pedir que Deus lhe fale conosco. Senhor, nesta noite nós estamos aqui reunidos para orar, Senhor. Mas antes temos lido sua palavra e meditado nela. Senhor, fale conosco. Esse capítulo tão maravilhoso, a compreensão dele se abra para nós, o Senhor aplique a nossa vida. Em nome de Jesus, nesta noite da quarta-feira de oração, em Cristo oramos, com perdão dos nossos pecados, para a sua glória, nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, na semana passada, meditei com vocês a respeito do capítulo 9. Nós vimos no capítulo 9 o Senhor nosso Deus dizer assim, né? Aqui no versículo 16. Olhei e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. E lá no versículo 5, tinha sido dito também por Moisés: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vimos que, semana passada, Deus diz aqui, através de Moisés, que não foi pela justiça deles que eles tinham recebido a bênção, que iriam receber a herança, mas por causa, na verdade, que o Senhor estava trazendo justiça às impiedades das nações. E ele diz também no versículo 6, sabe que não é por causa da tua justiça que o Senhor te deu esta terra, porque tu és um povo obstinado. O Senhor estava dizendo então aqui no capítulo 9, irmãos, que tudo que o povo de Israel iria receber seria por causa da misericórdia dele, da graça dele. E tem outra coisa também, outro detalhe interessante que nós vimos aqui anteriormente, no capítulo anterior, que Deus diz assim: vocês não são uma grande nação. Na verdade, existem nações maiores que vocês, mas vocês são o meu povo, né? Então, mostrando o seguinte, olha, na verdade não tinha nada no próprio povo, nem justiça, nem poder, para que Deus olhasse para eles. Então, eles iriam invadir a terra, iriam conquistar, não porque eles eram justos ou poderosos, mas por causa de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus. Então, Moisés tinha também lembrado os israelitas que estavam ali para entrar na terra sobre o bezerro de ouro. Por isso que eu li com vocês aqui no versículo 16, que ele diz assim: e olhei, e eis, no capítulo 9 ainda, né? E eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, vós tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Entre os episódios que Moisés usa aqui para ilustrar os pecados do povo e que o povo não merecia nada, está esse aqui do bezerro de ouro. E esse é muito importante para mostrar a impiedade do povo, porque Deus tinha acabado de dar lei para eles. Moisés estava lá no monte, 40 dias, orando, jejuando, enquanto ele estava aqui fazendo bezerro de ouro.
Então, meus irmãos, eles mereciam o quê? Eles mereciam ser fulminados, eles mereciam a ira de Deus, mas Moisés vai e intercede por eles, e Deus, então, não os mata. Aqui no versículo 29, o último versículo do capítulo anterior, Moisés está orando, dizendo assim: todavia eles são teu povo, tua herança, que tiraste com tua grande força, com teu braço estendido. Então Deus não mata o povo ali, Deus tem misericórdia deles, e que Moisés está dizendo assim o tempo todo: olha, vocês vão invadir a terra então, por causa da graça, por causa de que Deus é gracioso, porque Deus tem uma aliança lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó, e também não é por causa do poder de vocês, mas por causa do poder de Deus. Aqui no capítulo 10, irmãos, eu li com vocês o versículo 12, que diz assim: agora, pois, ó Israel, esse pois é muito importante, porque esse pois nos faz pensar no que Moisés estava dizendo antes. Porque do versículo 1 ao versículo 11, agora já do capítulo 10, Moisés vai dar algumas informações importantes. Ele vai dizer assim, que Deus, exatamente porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, Ele renova a aliança. E a renovação da aliança, irmãos, se demonstra em que Deus ele dá de novo as tábuas da lei. Vocês lembram? Quando Moisés desce do monte e ele vê o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei. E aquele quebrar as tábuas da lei significava o quê? A aliança foi quebrada. E Deus poderia ter destruído o povo. Mas aí Moisés intercede, e o que Deus faz? Em vez de ele destruir o povo, Deus dá de novo as tábuas da lei, a mesma lei que ele tinha dado anteriormente. Então, Deus está fazendo o que aqui no capítulo 10? Deus está renovando a aliança. Renovando a aliança. Então, ele vai aqui mostrar, do versículo 1 ao versículo 11, eu vou já ler com vocês, do capítulo 10, que Deus renova a aliança e Deus também renova o sacerdócio. Porque você lembra outra coisa, outro detalhe importante. Que não somente o povo tinha pecado, mas Arão tinha pecado com eles. Exatamente aquele homem que era o sumo sacerdote, que devia ser exemplo deles, que devia interceder por eles, ele faz o bezerro de ouro, peca com o povo, então ele também deveria ter morrido, mas Arão, ele é reconstituído, e o sacerdócio, meus irmãos, passa para o filho dele, inclusive depois da morte do Arão, que não vai acontecer naquele momento, vai acontecer muito tempo depois, né? Então, o que Moisés quer mostrar aqui? Deus renova a aliança, Deus renova o sacerdócio, por isso, no versículo 2, ele diz esse pois, agora pois, né? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus está falando aqui para nós, portanto, irmãos, que há tanta manifestação de graça, de misericórdia, de bondade, de paciência conosco, que não é só para eles lá, né? Que é por esse motivo que nós devemos amá-lo, devemos louvá-lo. E eu quero falar um pouquinho disso com vocês hoje, nos minutos que nós temos aqui para a nossa meditação. Então vamos ler, meus irmãos, do primeiro versículo em diante, acompanhe comigo, tá? Capítulo 10, primeiro versículo em diante, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene-Jacã e a Mozerá. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar.
Dali partiram a Gudigodá, e de Gudigodá a Jotibatá, terra dos ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Então vocês observem aqui o seguinte: aqui, irmão, Moisés ele relembra alguns episódios aqui que ocorreram com o povo. Ele não está sendo precisamente cronológico, ou seja, ele não está seguindo aqui, olha, aconteceu assim, depois aconteceu assim, depois aconteceu assim. Na verdade, tem uma certa mistura aqui dos eventos, porque o interesse de Moisés aqui não é falar da história, da cronologia precisa dos eventos, mas o propósito dele é o discurso dele. Ele está fazendo discurso, ele usa esses exemplos aqui para mostrar a misericórdia de Deus, então não é preciso a cronologia, porque ele não está interessado nessa precisão. Mas esses fatos aconteceram. Então vamos ver a primeira coisa aqui, vamos fazer assim rapidamente, alistar as demonstrações da misericórdia de Deus. Primeiro, Deus diz para ele alisar 2 tábuas de pedra, como as primeiras, ou seja, Deus está dizendo assim, a aliança vai ser refeita. Deus diz para ele fazer uma arca, a famosa arca, né, da aliança, onde ali ficaria as tábuas. Essa arca, ela é muitíssimo importante para o povo de Deus do Antigo Testamento, porque ela representa ali a presença de Deus. Então Deus está dizendo todo o tempo assim, a minha lei, eu estou renovando a minha lei, eu vou estar com vocês, e a minha lei deve ser guardada ali na arca. Deus, ele escreve, versículo 4, nas tábuas conforme a primeira escritura, ou seja, não somente as tábuas são refeitas, mas Deus novamente escreve, mostrando a sua misericórdia para o povo, que ele está renovando a aliança. Deus, ele diz também aqui, irmãos, Moisés relata que Arão ali morreu, quando Arão morreu, teve a continuidade do sacerdócio, aqui no versículo 6, através do filho dele, Eleazar, mostrando o seguinte: ainda que Arão tivesse pecado, mas Deus renova e Deus mantém o sacerdócio, mais uma demonstração. E o sacerdócio é importantíssimo, porque sem o sacerdócio não tinha aliança, não tinha Deus andando com o povo, porque nós já aprendemos aqui tantas vezes que tinha que ter o sacrifício, senão o povo morreria, exatamente por causa dos seus pecados. Então, cerimonialmente, eles precisavam dessa purificação contínua que vinha através do sacerdócio. Outra coisa, meus irmãos, aqui, o Senhor separa não somente ali o sacerdote, mas toda a tribo de Levi, mostrando de novo a misericórdia dele. Uma tribo inteira, Deus separa para servir Israel, para ser símbolo de piedade, de obediência, para cuidar do culto. Eu já estudei com vocês aqui no livro de Números, que Deus separa as famílias dos levitas. Uma família, que no caso aqui, só se eu estiver aqui confundindo, mas os coatitas queriam exatamente fazer o transporte da arca, porque diz aqui no versículo 8, ao mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança e tudo. Então, haviam vários trabalhos ali sobre a arca, e as famílias, elas eram responsáveis. Tinha a família sacerdotal, que era a família de Arão, que eram aqueles que trabalhavam diretamente com o culto, que eram responsáveis pelo culto, mas tinha as outras famílias, irmãos, as outras divisões da tribo de Levi, em que um grupo transportava, um grupo armava a arca, e eles, inclusive, não sei se vocês lembram, no tempo já que a gente leu, eles não viam os objetos eram cobertos, dada a santidade que representava aqueles objetos, né? Então, irmãos, mas ali Deus estava instituindo aquela tribo, separando aquela tribo, dizendo assim, olha, eu estou com vocês. E por último, o próprio Deus diz, veja o que ele diz no versículo 11,
Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei a teus pais. O próprio Deus diz assim: eu não desisti do povo, né? Vão, invadam a terra, porque eu estarei com eles. E depois do versículo 10, que diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites orando, e o Senhor o ouviu e não quis destruir-te. Então, irmãos, o texto está cheio de graça, cheio de graça. Às vezes a gente observa pessoas falando do Antigo Testamento, tem um Deus do Antigo Testamento e tem um Deus do Novo Testamento, né? E o Deus do Antigo Testamento, ele é severo, ele manda matar, ele derrama a sua ira, e o Deus do Novo Testamento, representado ali na pessoa de Jesus, é cheio de graça. Aí você percebe que não tem nada disso, irmão. É o mesmo Deus. É o Deus gracioso e o Deus justo, que exatamente quando ele derrama a sua ira é justiça, quando ele salva é graça, né? E nós temos aqui exatamente manifestações, irmãos, esses 11 primeiros versículos estão cheios de graça de Deus, de misericórdia de Deus. Agora, a partir do versículo 12, Moisés, tendo dito essas coisas, ele vai então, baseado na graça de Deus, dizer para o povo assim: só existe uma maneira de vocês reagirem a essa graça, essa misericórdia, essa bondade de Deus, essa paciência de Deus. É amar a Deus, é temer a Deus. E junto com estes versículos aqui, que ele chama para esse temor, esse amor, essa obediência, ele vai dar mais alguns motivos que mostram, mais algumas, vamos dizer assim, melhor dizendo, manifestações da graça de Deus. Eu vou ler com vocês aqui daqui a pouco. Mas vamos ler aqui, vamos ler o versículo 12 que diz assim, acompanhe comigo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Aqui a coisa mais importante, eu já quero começar aqui pelo final, é para o teu bem. Irmãos, eu cantei com vocês aqui na primeira parte do culto, o Salmo de número 1. Quão bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na santa lei de Deus. Bem-aventurado. Eu quero que vocês pensem agora um pouquinho comigo no conceito do que é bom, no conceito do que é prazeroso, no conceito do que é o bem. Por quê? O mundo, irmãos, que nós conhecemos, o mundo, eles pensam, a mentalidade mundana, que a vida religiosa é uma vida de, vamos dizer assim, em que a pessoa ela abandona o prazer, ela abandona o bem, ela abandona a alegria. Não é esse o entendimento que as pessoas têm? Eu não quero ser esse negócio de pertencer à igreja, de ser cristão, porque bom mesmo é viver no mundo, liberar os desejos e fazer tudo o que eu quero. O problema é que a Bíblia ensina assim, irmãos. Dagorinha eu li com o Fabinho e com o Maurício, nós estamos estudando aqui a confissão de fé, né? E dagorinha eu mostrei para vocês aqui que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para Deus. O prazer verdadeiro está em Deus. Esses dias eu ouvi um pastor, achei interessante ele colocar assim: todos os prazeres que nós temos na vida, irmãos, são parcelas da glória de Deus. De maneira que a verdadeira alegria, a verdadeira bênção, não está nos prazeres quando nós usamos os prazeres contra Deus.
mas está nos prazeres quando eles são usados em Deus e para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus é o verdadeiro prazer. Deus é a verdadeira alegria. Deus é o verdadeiro bem. Quando nós estamos andando com Deus, nós experimentamos a verdadeira alegria porque nós fomos criados para Ele. Nós fomos criados para nos alegrarmos nele, para ter a nossa alegria, a nossa paz, nosso gozo, a nossa esperança, o amor, todas as coisas, todos os bens estão nele. Então, exatamente o oposto do pensamento do mundo, que diz assim: eu não quero ser servo de Deus ou cristão, porque eu vou ter que abdicar dos prazeres e vou ter que levar uma vida de tristeza. É muito ao contrário. É exatamente achar o bem, exatamente achar a alegria, exatamente achar o verdadeiro prazer, né? E é isso que Moisés está falando aqui, vocês percebem? Ele diz assim: para o teu bem. É para o teu bem. Deus não quer o teu mal. Deus não quer te tirar das coisas boas. Deus quer exatamente que tu experimentes as coisas boas, mas de uma maneira que seja para louvor dele, para a glória dele, e aí tu vais ter o verdadeiro bem na tua vida. Então veja o que ele diz aqui. O que é o bem? Ele diz assim: o que é que o Senhor pede de ti, Israel? Esse Deus que é tão bom, que é tão gracioso, que é tão maravilhoso, o que ele pede de ti? Vamos acompanhar aqui? Veja o que ele fez por vocês. Veja a graça dele manifesta. O que ele pede de ti? Primeiro, que temas o Senhor. Temer o Senhor quer dizer o quê? Reverenciá-lo. Depois, que andes em todos os seus caminhos. Porque temer a Deus é andar nos seus caminhos. Terceiro, que o ames. Temer a Deus, andar nos seus caminhos e amar ao Senhor. Está tudo envolvido. E, por último, o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, é isso que Deus quer de nós. Ele quer reverência, Ele quer obediência, Ele quer amor, Ele quer serviço, mas isso com todo o coração, em resposta à sua graça maravilhosa, à sua misericórdia maravilhosa. E ele continua falando assim, que quando nós temos, olha, veja só, quando nós reverenciamos a Ele, quando nós amamos a Ele, servimos a Ele, nós vamos fazer isso aqui que está no versículo 13. Que guardes os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Ou seja, a lei do Senhor. O homem que é agraciado por Deus, que Deus vem e o salva, o resgata dos seus pecados e o livra sem merecimento algum, que conhece Deus e que passa então a se alegrar nele, a honrá-lo, servi-lo. Vou seguindo aqui como está no versículo 12. A temê-lo, a andar em seus caminhos, a amá-lo e a servi-lo com todo o seu coração. A lei de Deus, aqueles 10 mandamentos, lembra que o Senhor deu de novo, vai ser um prazer, vai ser uma alegria, não vai ser um peso. E aí, quando você toma os 10 mandamentos, irmãos, o que há de mal nos 10 mandamentos? Pegue os 10 mandamentos e veja como eles são perfeitos, como eles são maravilhosos. Eles expressam a vontade de Deus. Então, o homem que ama a Deus, ele vai olhar para os 10 mandamentos e vai dizer assim: essa é a minha lei, é isso que eu quero fazer. Eu quero seguir exatamente os mandamentos do Senhor. E isso será o bem deste homem. Essas coisas, então, o que eu quero enfatizar bastante hoje à noite, é que esse temor, serviço, amor de todo o coração, que se expressa na obediência aos 10 mandamentos, é a resposta do homem à graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Esse é o ponto. Mas vejam que Moisés não se dá por satisfeito. Ele vai agora enfatizar mais ainda a graça de Deus. Acompanhe comigo os próximos versículos. Veja o que ele diz. Versículo 15. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Perdão, eu pulei aqui, desculpa. Versículo 14. Versículo 14 diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus.
a terra e tudo que nela há. Veja que aqui tudo é colocado no grau mais elevado possível. Moisés diz assim: os céus são do Senhor. E quando vocês olham para esse céu, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Mas ele diz assim: os céus são do Senhor. Mas não somente os céus dos céus são do Senhor. A terra é do Senhor e tudo que há nela. Veja que ele está colocando aqui o absoluto. Você olha para o céu e você diz assim: os céus é do Senhor. Mas ele diz: os céus dos céus. Quer dizer, aquilo que está mesmo até além do que você pode ver aqui. Aí você olha para a terra é do Senhor, mas é tudo que há nela é do Senhor. Aí Moisés está dizendo assim: Deus precisa de ti, Deus precisa de vocês. Vocês, inclusive, não são um povo grande, não. Vocês são um povo pequenino perto dos outros povos. Tem outros povos muito maiores, muito mais poderosos do que vocês. Mas, versículo 15: tão somente o Senhor se agradou de teus pais. Se agradou de Abraão. O que Abraão tinha de importante, hein, irmãos? Nada. Isaac, Jacó, José, eram todos homens insignificantes, que não pertenciam a grandes nações, mas Deus se agradou deles para os amar. Assim, Deus amou. Por que Deus amou? Na verdade, é um mistério. Nós não sabemos. Ele quis e pronto. A Bíblia não diz por que Deus escolhe um e não escolhe outro. A Bíblia simplesmente diz: Ele escolhe soberanamente. Ele ama. Ele amou. Não tem nada em Abraão, não tem nada nesse povo, não tem nada em nenhum de nós que nós podemos dizer assim: não, mas olha, eu sei porque que ele me escolheu. Eu sou melhor do que aquela. Não. Exatamente o inverso. Deus, ele é dono de tudo. Por que ele vai olhar para Abraão? Por que ele vai olhar para aquele povinho lá descendente dele? Porque ele quer, porque ele amou soberanamente. Não tem nada naquele povo, como não tem nada em nós, que faça ele olhar. É isso que Moisés está enfatizando aqui. Você percebe que ele está enfatizando a soberana graça de Deus, todo o tempo. E ele diz assim, vamos continuar lendo aqui. Vou ler o 15 diante. Então somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos que neste dia se vê. Quer dizer, ele que é dono de tudo, ele que não precisa de vocês para nada, e vocês que não são grande povo, ele amou vocês, ponto. Aí ele faz agora um novo apelo, né? Baseado nessa mais manifestação da graça. Qual é? 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais as vossas cerviços. Ele está falando aqui que a religião verdadeira não é a religião apenas de fazer a circuncisão externa no corpo do menininho, como eles faziam, mas que aquilo, na verdade, era apenas simbólico de uma circuncisão que tem que acontecer no interior do homem, no coração do homem, no centro do ser do homem, que é o seguinte: esse homem tem que abrir o coração para Deus. Ele tem que deixar aquela rebeldia que vem do coração, aquela louca rebeldia que despreza o sumo bem e as graças e as misericórdias de Deus. Ele tem que se arrepender, ele tem que se dobrar diante desse Deus, desde o profundo do seu ser, circuncidar o seu coração. É isso que Moisés está falando. E o apóstolo Paulo vai dizer que é isso que Deus realmente quer, lá em Romanos capítulo 2. Eu geralmente eu não leio outros textos aqui na quarta-feira, mas isso aqui eu não posso deixar de ler, não. E você não precisa abrir, eu vou só ler aqui rapidamente. Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele se expressa assim, observe. E essa questão da circuncisão do coração vai aparecer outras vezes no Antigo Testamento. Mas aqui no capítulo 2 ele diz assim: mas é judeu, versículo 29, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a verdadeira circuncisão não é cerimonial, mas é interna. É quando o coração se volta para Deus. Isso acontece, evidentemente, quando nós nascemos de novo.
quando o Espírito Santo transforma a nossa alma e transforma o nosso coração, né? E nos faz voltar para Deus. E o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: circuncidem vossos corações. Deixem essa rebeldia natural e amem ao Senhor de coração, como ele já tinha dito anteriormente. E ele continua dando mais manifestações da graça de Deus. Acompanhe comigo aí, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, vou parar por aqui. Veja que ele diz aqui: olhem para esse Deus. Olhem para esse Deus grandioso. Ele é o Deus dos deuses. Com isso, Moisés está dizendo, ele é o Deus acima de todos os deuses que os homens criaram, que os pagãos criaram. Na verdade, é o único Deus. É o Senhor dos senhores. Ele é aquele que está acima de todos os senhores. Ele é o Deus grande, poderoso e temível. Ele é o Deus que tem se manifestado a vocês nessas obras gloriosas e temíveis, que libertou vocês do Egito, que tem mantido vocês, e que é o Senhor de toda a terra, que é o Deus que ele diz aqui, tudo é dele, o céu dos céus e tudo que é na terra, e ele é temível. Mas ele também é o Deus, olha só, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. É o Deus que olha para a humanidade e não faz diferenças e acepções que a humanidade faz. Porque o texto vai mostrar que tipo de acepção é essa. A humanidade, ela faz diferença entre órfãos, viúvas, estrangeiros e aqueles que não são órfãos, viúvas, estrangeiros. A humanidade, ela aceita suborno. A humanidade não faz justiça. Mas Deus não tem nada disso. Aqui, é interessantíssimo, né? Que aqui Moisés, ele vai apelar para a graça comum. O que hoje nós chamaríamos, né? Da graça comum de Deus. Ele está falando da graça especial o tempo todo, né? Que é a graça com o povo de Israel. Mas ele aqui fala a graça comum de Deus. Porque ele diz assim, que faz justiça ao órfão e à viúva, e que ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Moisés está dizendo assim, vocês sabem os estrangeiros? Vocês sabem os outros povos? E vocês sabem, inclusive, estrangeiros que vivem entre vocês? Vocês sabem quem dá pão para eles? É o Senhor. Moisés está dizendo, né? E aqui eu volto a dizer de novo, né? As pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento, né? É o Deus perverso, é o Deus cheio de ira. Irmãos, a Bíblia vai mostrar que Deus ama os homens. No sentido, vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz? Jesus diz que nós devemos amar e perdoar, inclusive os nossos inimigos, porque o Senhor Deus faz cair a sua chuva sobre justos e injustos, e Ele faz nascer o seu sol sobre todos os homens. O que Moisés está dizendo exatamente é isso aqui. O Senhor cuida da humanidade, cuida dos que são desprezados, inclusive, órfãos, viúvas, estrangeiros, faz justiça, dá o pão a eles. E aí ele diz assim, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Não é isso que ele diz no versículo 20? Olhem para esse Deus e temam a Ele, sirvam a Ele, cheguem-se a Ele, jurem pelo seu nome. Aqui é um apelo de Moisés a levar a sério Deus, porque juramento é você comprometer-se diante de Deus. Agora, porém, eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 19. Porque ele está dizendo no versículo 20 que nós devemos temer, servir, chegar a Ele, jurar pelo seu nome. Mas olha só que coisa. No versículo 19, porém, ele diz, por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito,
Porque ele tinha acabado de falar que Deus ama os homens, que Deus cuida inclusive dos estrangeiros. E ele então diz: por isso amareis os estrangeiros. Na medida que vocês amarem os estrangeiros, vocês vão ser exatamente aqueles que temem a Deus, porque quem teme a Deus ama o estrangeiro. Esse Deus que cuida do estrangeiro, esse Deus que alimenta o estrangeiro, quando eu temo esse Deus que alimenta o estrangeiro, eu cuido do estrangeiro, eu amo o estrangeiro. E ele dá mais um motivo. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Vocês sabem o que é ser oprimido, o que é estar numa outra nação e ser oprimido. Vocês sabem o que é a opressão que o estrangeiro passa. Vocês lembram? Vocês passaram isso no Egito. E vocês não devem oprimir o estrangeiro. Por quê? Deus livrou vocês que eram estrangeiros lá, para que vocês lembrem de amar o estrangeiro aqui. Irmãos, vocês percebem que aqui Moisés está sintetizando tudo que é amar a Deus, temer a Deus. Na medida, as duas tábuas da lei. Você lembra das duas tábuas da lei? Primeira tábua para Deus, a segunda tábua para o próximo. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que quando o ser humano entende as graças, as misericórdias, o amor de Deus, e o amor de Deus consigo, com seu povo especial, a graça maravilhosa da aliança, mas também o amor de Deus geral, é o que Jesus apela no Sermão do Monte. Lembre que ele faz o sol levantar sobre todos os homens, a chuva cair sobre todos os homens. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver o seguinte: nós devemos amar todas as pessoas por amor a esse Deus e cuidar de todas as pessoas por amor a esse Deus. Especialmente, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque é isso que Deus enfatiza aqui, os mais vulneráveis. Quais são? Órfão, viúva e estrangeiro. Essas três classes, órfão, viúva e estrangeiro, historicamente, são os mais vulneráveis. São os pobres, são os sem recursos, são os que estão precisando de apoio, e que geralmente são os que se oprimem mais, porque exatamente eles são mais vulneráveis. A Bíblia está dizendo: quando eu amo a Deus, eu vou cuidar especialmente dos vulneráveis. E aí, finalmente, irmãos, ele encerra dizendo assim no versículo 21 e 22. Ele é o teu louvor, ou seja, tu deves louvar a ele. E o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele fez tudo isso. Ele não te destruiu lá quando fizeste bezerro de ouro. Ele te deu, de novo, renovou a aliança. Te deu o sacerdócio. Tu viste tudo isso. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. E agora ele volta lá atrás, quando Moisés não, quando José, ele chama todos os irmãos dele, o paizinho dele, para morar no Egito, né? Com 70 pessoas. Pouquinha gente. E Deus fez multiplicar. Moisés está dizendo assim: veja a bondade de Deus com esse povo. Então amem a Ele, louvem a Ele, temam a Ele, sirvam a Ele, obedeçam seus mandamentos e amem o estrangeiro, o órfão e a viúva, como Ele também ama. Meus queridos irmãos, eu queria que vocês agora pensassem comigo, só para a gente aplicar para nós aqui. Se o povo de Israel é chamado a essa gratidão na antiga aliança, e a antiga aliança ela é só um tipo, uma ilustração da nova aliança. A antiga aliança ela tem bênçãos muito menores, posso até dizer infinitamente menores do que a nova aliança, porque a antiga aliança prometia terra, prometia Canaã, porque a nova aliança prometia ali era uma aliança cerimonial, era uma aliança
terrestre, era uma aliança sanguínea, era uma aliança muito voltada para as coisas daqui, mas era uma aliança que já apontava para realidades muito maiores. Tanto que Deus diz aqui, circuncidem o quê? O coração. Preste atenção nisso. E essa circuncisão, segundo Jeremias disse que viria uma nova aliança, em que Deus colocaria a sua lei, não em tábuas de pedra, mas aonde, irmãos? No coração. E lembra que Hebreus, quando você pega Hebreus diz assim, isso se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus é o sumo sacerdote celestial. Então, meus queridos irmãos, o que eu quero fazer é um paralelo com vocês. Se Moisés, ele apela para aquela graça ali de Deus com o seu povo na antiga aliança, que de qualquer forma, ainda que seja maravilhosa, mas ainda não é tudo, viriam coisas muito melhores em Cristo Jesus. O que dizer de nós? O que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: nós devemos lembrar de tudo que Deus fez por nós em Cristo. Tudo que Deus fez por nós em Cristo, mandando o seu Filho aqui para a nossa salvação e fazendo com que o Evangelho chegasse a nós. E tudo que Deus tem feito por nós continuamente. Porque, meus irmãos, Ele não nos tratou conforme os nossos pecados. Porque se Ele tivesse nos tratado conforme os nossos pecados, Ele teria nos mandado para o inferno. Mas Ele nos olhou, nos amou, nos escolheu e deu o Filho dele para morrer por nós. E mandou o Espírito Santo para nos converter, para nos convencer, para nos dar fé e arrependimento. E Ele tem tido paciência conosco, porque nós somos o quê? Pecadores. Nós temos ainda pecado. Nós somos perfeitos? Não, nós somos pecadores. Ele tem tido paciência conosco. Então, Moisés fala conosco hoje dizendo assim, vejam, esse que é o Senhor dos Senhores, esse que tem os céus e os céus dos céus e toda a terra dele, olhou para mim, olhou para você, o que nós somos? O que nós temos para dar para Ele? Nada, mas Ele nos amou. E Ele nos perdoou no seu Filho, Ele deu o Filho por nós. Portanto, Ele diz para nós assim, ó Israel, o que o Senhor pede de ti? Senão que o temas, que andes em seus caminhos, que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os 10 mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Isso tudo é para o teu bem, porque o bem verdadeiro é estar em comunhão com Ele contínua. É isso que Ele pede de ti. Lembra que Ele te amou. E lembra também que Ele tem amado a humanidade em geral. Lembra da graça comum. E amando a Ele, o que o Senhor também pede de ti? Que ames quem? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Que ame o próximo. Que cuides do próximo. Que olhes especialmente para aqueles irmãos mais vulneráveis que estão em nossa volta. Que o ames e cuides deles. Isso é cristianismo, irmãos. E veja, não fazer isso para ser salvo, né? Mas fazer isso porque nós já fomos salvos, porque a graça de Deus já chegou até nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar nesse capítulo e aplicar nossa alma. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir exatamente isso, né? Que o Senhor aplique ao nosso coração os princípios aqui do capítulo 10 de Deuteronômio. Amado Senhor, obrigado por sua palavra. Nós podemos nesta noite estudar, Senhor, meditar, ainda que brevemente, um capítulo tão rico como esse. Nós podemos fazer uma leitura e uma reflexão breve sobre seus princípios, Senhor, que foi falado aqui, que seja uma boa interpretação, entendimento desse capítulo. Ó Senhor, ponha no nosso coração. Nos fortaleça, Senhor, nessa gratidão, nesse amor, nesse temor, nesse serviço, nessa obediência, que nós cresçamos em Te obedecer. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, Senhor. Que nós nos arrependamos também de qualquer coisa que tivemos feito contra o nosso próximo. Que nós cada vez mais
sejamos instrumento do seu amor, do seu cuidado, especialmente com as pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas que estiverem, Senhor, em nossa volta. Pela graça do Senhor, pelo seu Espírito Santo. Faz isso, Senhor, nos torna mais e mais cheios de amor a Ti, de amor ao nosso próximo, em resposta a tão grande amor, graça e misericórdia que o Senhor tem dado ao seu povo, à sua igreja, nesses nossos dias, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos agora orar baseado neste capítulo aqui. Tá bom?